É uma honra a gente estar continuando esse ciclo de palestras, né? Com as bênçãos do Frei Galvão, agradecendo o senhor Marçal, o diretor do museu, a Inês, a diretora técnica, toda a equipe do museu, a equipe técnica, o site, todo mundo. Bom, o Padre Dimitrios, hoje é dia do Padre, então nós estamos com muita felicidade de recebê-lo, né? Um ótimo sacerdote, um excelente sacerdote ortodoxo da Igreja Antioquina, e ele vai falar então sobre a ortodoxia, né? Para a gente ficar bem por dentro a importância da ortodoxia. Então, começando. Vou apagar a luz, tá bom, Padre? Isso, por favor, ficou bem melhor. Bom, em princípio, nós vamos fazer um apanhado geral daquilo que é a história da Igreja, entre a morte de nosso Jesus Cristo Salvador até a ruptura no ano de 1054. A minha ideia é colocar todo esse panorama para que nós possamos entender o que é a Igreja e o que foi a ruptura entre as igrejas. Não dá para entender a ortodoxia se não falamos de história da Igreja, porque não existe uma igreja ortodoxa que nasce. Nenhuma igreja nasceu católica romana, nem nasceu católica ortodoxa. Elas nascem enquanto igreja universal, católica, a igreja da ecumene, que é aqueles lugares conhecidos pelo Império. Então, com a morte de Jesus Cristo, a ideia da igreja parecia dissoluta, ou seja, morre Jesus, os apóstolos se encurralam em um canto, porque ainda não havia vindo o Espírito Santo, e como eles eram homens, sujeitos a todos os nossos defeitos e temores, eles se recolhem, né? Então parecia que a igreja não haveria um prosseguimento. Vem o sepultamento, depois do sepultamento, a grande parte, a ressurreição. Quando Maria de Magdala vai até, com as portadoras de aroma, foram até o sepulcro, descobriram que não havia mais ninguém no sepulcro. Jesus havia ressuscitado, essa era a promessa. Como diz São Paulo, se Jesus não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Ou seja, a fé nossa está baseada no Cristo que ressurge e não no Cristo que morre. Depois da ressurreição de Cristo, começam, logicamente, os apóstolos a sair. Aí nós estamos falando da primeira vinda do cenáculo, o dia de Pentecostes, quando infunde-se neles, através do Espírito Santo, em forma de línguas de fogo, toda a ciência que eles precisavam ter para difundir o cristianismo. Não é que os apóstolos guardaram exatamente tudo aquilo que Jesus havia falado durante os 30 anos que estiveram juntos. Eles eram pessoas normais como nós e tinham as suas limitações. Mas graças à vinda do Espírito Santo, que infunde neles a plenitude da sua graça, eles tiveram rememorados na sua mente tudo aquilo que foi dito ou feito pelo Salvador Jesus Cristo. Por isso, depois, eles passam a escrever, e não antes. Eles só passam a escrever depois da ideia de Pentecostes. E é a pregação de Jesus Cristo que começa a se dar. Logicamente, a primeira pregação é na própria Judéia, na terra aonde eles estavam, né? Mas começa-se também na Judéia, em Jerusalém propriamente dito, uma perseguição. É a primeira perseguição, mas a nível menor. Era simplesmente porque o judaísmo, como instituição e religião imperante, não aceitava a heresia do cristianismo. Cristo era um judeu e para eles era um herege. Um herege porque pregava uma doutrina
que não estava de acordo com a que imperava na época no judaísmo da época, não no judaísmo antigo, mas no judaísmo da época. Então, o que fazem os apóstolos? Aqui eu tenho como missão Paulo, logicamente, que sai por aí pregando. Por quê? Porque lá na terra de Israel, os cristãos tinham a sua perseguição. E Paulo, Pedro, Filipe, André, Tiago, Bartolomeu, todos aqueles que eram os discípulos de Cristo, começavam a deixar a Palestina e pregar o quê? As boas novas. Isso é baseado na palavra de Jesus. Depois da sua ascensão ao céu, depois da sua ascensão, logicamente não havia mais o que fazer, porque Jesus não estava mais com eles. E qual foi aquilo que Jesus lhes havia pedido? Ide, anunciai a todos a boa nova, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles foram cumprir, nada mais do que isso, a ideia e os mandamentos de Cristo para que o cristianismo se difundisse. E aí a salvação chegasse, de acordo com a lógica da religião, chegasse a todos. E eles seriam batizados e aí poderiam constituir aquele grupo de igreja que iria mais tarde se transformar no que nós vemos hoje. Então toda essa pregação, ela vem continuada com a escrita. Os apóstolos não só pregam o cristianismo, mas escrevem os evangelhos. Por quê? Porque eles passam de cidade em cidade, pregando e ali fundando pequenos núcleos de igreja. Não era a Igreja Universal que estava fundada, se bem que ela havia sido fundada naquele salão onde eles estavam reunidos no dia de Pentecostes. Mas eles começam a pregar e evangelizar, fazendo com que as pessoas se convertessem e criando pequenos núcleos, pequenas igrejas que eram chamadas igrejas locais, mas era parte da grande igreja. Então os apóstolos se veem na necessidade da escrita, escrevem os evangelhos e escrevem também as cartas, né? Paulo, Tiago, Pedro começam a escrever cartas a quem? Aqueles que eles haviam convertido, formado pequenos núcleos de igreja, mas eles vão passando de lugar a lugar. E aquele pessoal, muitas vezes, não está 100% adequado naquilo que é a palavra de Cristo e na vontade de Deus Criador, de acordo com a sua igreja. Então, o que ele fazia? Surgia um pequeno defeitinho aqui, uma pequena controvérsia ali, ele escrevia as suas cartas em base também naquilo que era o Evangelho. E a difusão do cristianismo, ela se dá por um modo muito interessante. No Evangelho, nós falamos sobre plenitude dos tempos. Essa plenitude dos tempos, ela é muito própria para a época. Exatamente. Por quê? Porque Roma era dona do mundo. Eu estou falando do mundo conhecido. Fora daquele mundo eram os bárbaros para eles. Mas Roma era dona do mundo. Ela imperava. Então o que acontecia? Havia uma ligação de estradas e marítimas e de estradas por terra, que ligavam todo o império. O que não havia antes. Porque o Senhor Jesus, como diz uma dos escritos da Sagrada Escritura, ele veio na plenitude dos tempos. Estava tudo preparado. Roma era dona do mundo e eu podia caminhar, ir de um lugar a outro do império, ou caminhando ou navegando. Difusão. Segundo, junto com a plenitude dos tempos, que também estava ligada às religiões da época, o que nós vamos encontrar? O judaísmo havia se convertido numa estatização. Era uma estatal. Roma mandava nos sumos sacerdotes, que não era do grupo mais privilegiado e religioso, que eram os fariseus. Eram saduceus, que tinham uma visão um pouco estranha e mais laica do judaísmo. E Roma punha e depunha os chefes sacerdotais.
Esses chefes sacerdotais não sempre eram piedosos, nem sempre estavam interessados na difusão e na perpetuação perfeita do judaísmo. Então o que acontecia? Havia uma dicotomia entre a massa da população judaica e a elite religiosa. No meio deles estavam os fariseus, que eram outro grupo de piedosos e doutores da lei, que estes sim, por mais que farisaico ou fariseu surja na nossa mente como uma palavra não muito boa, depreciativa, o farisaísmo é um grupo judaico que tende a ser o mais instruído na lei, nos profetas e no cumprimento dos mandamentos que havia na lei judaica. Então, entre os saduceus e o povo havia os fariseus. Eles eram uma espécie de manutenção do judaísmo, porque a grande casta sacerdotal dos saduceus já não cumpria os mandamentos da lei, mas eles eram dominados pelo Império Romano, que punha ou depunha, conforme a sua necessidade, esta casta aqui era, digamos assim, aqueles que governavam a religião em Israel. A decadência era muito grande, o reinado já não existia mais, né? Os últimos reis eram todos quase que não judeus praticamente, né? Desde Herodes, etc., não viviam como judeus e simplesmente reinavam sobre um povo que não gostava deles. Então a casta governante, tanto sacerdotal quanto dos reis, eram extremamente decadentes. E aí o que nós vamos ter? Neste meio nós temos mais uma coisa. Seja bem-vindo, padre. Seja bem-vindo, padre Dionísio da Igreja Russa. Nós temos também, junto com isso, uma outra decadência no mundo romano. Aquelas religiões pagãs, politeístas, que vieram desde os gregos e passaram para os romanos, ela também estava em plena decadência. Não só numa decadência estrutural, mas também numa decadência moral. Então, com essas duas decadências, muito pouco se podia passar para aquele povo que vivia praticamente órfão de religião. Estou falando de gregos, estou falando de romanos, que eram o núcleo pagão desta etapa do mundo do primeiro século. Então, o que chama-se de plenitude dos tempos é exatamente isso. Tudo corroborou para que o cristianismo pudesse se difundir. As estradas, locomoção, os pregadores, o Espírito de Deus que veio sobre os apóstolos, a escrita e a insatisfação de muitos em Israel e muitíssimos no mundo pagão, romano e grego. Então, o cristianismo começa a sua difusão, que é a parte de pregação, e aí começam as primeiras conversões, não só em Israel, na Palestina daquela época, num mundo essencialmente judaico, mas também com ela vem a fase da perseguição. Por aí está Santo Estevão, que foi o primeiro protomártir, o primeiro mártir, logicamente, morto às vistas de Paulo de Tarso, como ele mesmo conta nas suas cartas. Mas e aí o que acontece? O cristianismo, como na terra da Palestina, estava sendo cerceado por uma perseguição, e de evangelizar a todos os povos, eles partem. E os apóstolos começam a sua pregação, e as primeiras conversões fora de Israel começam, né? Grécia, Roma, Bizâncio, aquela parte da Turquia, a Armênia, todos eles estão sendo evangelizados.
E aí o que acontece? Depois das primeiras conversões, que fazem com que o cristianismo comece a ser percebido no império, porque até então converter 2 ou 3, 10 ou 15 ou 100 é pouca coisa, mas aos milhares eles se convertiam. Então Roma começa a perceber que algo não está certo, porque no mundo pagão romano a figura do imperador era endeusada. Sendo endeusada, ele precisava deste suporte para governar. Ele era praticamente um Deus vivente na terra. E a ele as pessoas faziam as suas oferendas, os sacrifícios, o incenso, etc. Só que o cristianismo não punha isso num patamar de religião. Então começam as primeiras... como é que está acontecendo? Existe uma religião que diz que nós não somos mais deuses. Então o império começa a perceber que o cristianismo começa a difundir-se, alargar-se e ter muito mais gente convertidos. Ele começa a cortar. A ideia da perseguição vem exatamente porque o cristianismo ia acabar com a religião imperante no império, que era o paganismo. Então, a figura que temos aqui é Nero. A perseguição em Roma, ou no Império Romano, ela não se dá antes do ano 64. Ela começa a partir do imperador Nero. Foi ele, na sua ideia e na sua concepção, que achou que ele deveria extinguir o cristianismo no império. Ele achou que aquilo não era bom nem para o império, nem para a economia e nem para a harmonia que havia entre os povos, que eram muitos e variados no Império Romano, que era dominante, porque a ecumênia, ou seja, o mundo conhecido, pertencia a Roma. E eles eram vassalos de Roma. Então Nero começa uma perseguição, e é a primeira perseguição sistemática. Antes, a perseguição era só no núcleo judaico. Eles eram uma heresia do judaísmo, então tinham que ser apartados. Mas eles eram perseguidos, mas não mortos. No mundo romano, a questão é outra. O imperador havia decidido extinguir, extirpar, destruir e aniquilar qualquer manifestação contrária ao mundo reinante, ou à religião pagã reinante. Então começam a perseguição, e os primeiros modos de destruição do cristianismo, qual eram? Eram aqueles de você pegar todo mundo e matar. Por quê? Porque os outros, vendo o fim de cada cristão, teriam receio de se converter. Mas isso é a ideia da época, que não mudou muito até os dias de hoje. Mas, de qualquer forma, a ideia da época era: vamos dar uma lição dos cristãos, pegando alguns, principalmente os líderes. Pedro, Paulo foram crucificados, Tomé, todos eles foram crucificados, ou decapitados, ou queimados, etc. Então você vai vendo que eles iam pegando os líderes, iam matando, para que, extirpando a cabeça, o corpo já não pudesse se movimentar, porque não tinha para onde ir. Mas a ideia era pegar também as ovelhas, que eram os fiéis do pastoreio, e fazer com que elas servissem de modelo para os demais. Porque se eu vejo o meu vizinho, que é cristão, sendo morto numa fogueira ou crucificado, eu vou pensar 2 vezes antes de me converter. E era a ideia que eles tinham. Só que esta ideia, como diz a igreja, ela diz: o sangue dos mártires cria novos mártires.
ele fecunda a igreja. O sangue derramado na terra pelos mártires fecunda a igreja. E de fato, sim, quanto mais eles matavam, mais cristãos surgiam. Por quê? Porque era o ideal que não havia mais nas religiões imperantes na época. As pessoas estavam vazias e não tinham mais ideal. Então, o cristianismo era uma religião que dava um ideal de vida. Segunda coisa, o cristianismo não era como o paganismo que morreu, acabou. Ele dava a ideia de uma ressurreição, de uma vida eterna, de uma vida perfeita. E por isso mesmo, morrendo, eu viveria, como as palavras de Cristo Jesus. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Era essa a ideia. Então as pessoas começam a ver no cristianismo uma ideia pujante de vida, mas não uma vida que vai se terminar. Uma vida que vai se perpetuar. Então, na alegria do martírio, eles encontram o quê? Eles encontram o Cristo. Eles encontram a verdadeira fé. E por isso deixavam-se martirizar. Muitos nem lutavam. Deixavam-se martirizar. Lógico, esta é uma época dos primórdios do cristianismo, mas que não está longe do mundo de hoje. Hoje nós temos muitos mártires que estão por aí, morrendo na mão de muitos outros, e muitos sistemas também ideológicos que matam o cristianismo, que tentam matar o cristianismo na sua base, como os cristãos que morriam antes. Então, o martírio, ele é fecundo, porque você vendo o mártir, você encontra neles um ideal de vida. E era o que acontecia. Perseguidos, destruídos, mortos por fera, destruídos por gladiadores, eles formavam verdadeiros santos, que foram morrendo e se martirizando. E aí, nesta fase, começa uma outra ideia aos cristãos. Não podemos viver sobre o solo, vamos cultuar infrassolo, catacumbas. As catacumbas por que surgem? Porque os cristãos não gostavam do sol, eles não queriam ficar moreninhos. Não, a ideia das catacumbas surge exatamente porque os seus mártires lá eram enterrados. As catacumbas não eram lugar de viver, eram lugar de rezar. Os cristãos não viviam nas catacumbas, como as pessoas muitas vezes pensam. Não, eles viviam em cima. Eles só iam para as catacumbas porque lá estavam os sagrados ossos e corpos dos seus mártires. E lá estava o lugar aonde eles iriam cultuar o Senhor sem serem perseguidos. Então vão surgindo as catacumbas. E eles, ao mesmo tempo que enterravam os seus mártires e seus santos, eles faziam da catacumba o seu lugar de estar. Por isso nós vamos encontrar nas catacumbas romanas. Isso se dá basicamente em Roma, não é? Nas catacumbas romanas, verdadeiros labirintos, porque o cristianismo foi para baixo da terra para, primeiro, cultuar, reverenciar os mortos e também fugir das perseguições. Então nós temos verdadeiros labirintos com nichos para que os cristãos fossem colocados lá, e aí nós vamos encontrar, é muito interessante as pessoas que falam, não, mas o cristianismo não tem esse negócio de pintura, de pintar santo, de pintar Cristo, isso é uma coisa que vem bem depois, é mentira. Nós estamos falando aí dos primórdios, depois do ano 64, no ano 100, antes que a igreja fosse igreja. E nós vamos encontrar dentro das catacumbas centenas e centenas de ícones pintados. Por quê? Porque as pessoas iam para cultuar e veneravam a figura de Cristo, de Maria, dos apóstolos, que vão se encontrando nessas catacumbas.
E aí nós temos um registro histórico dos primeiros cristãos, que vão tratar o Cristo como o pastor das ovelhas, é a figura evangélica. E eles vão colocando em pintura. Por quê? Porque quando viessem os outros, os demais, e são várias passagens do Evangelho, inclusive desde a criação de Adão e Eva, que nós vamos encontrar dentro dessas catacumbas. O barco, o pastor, Adão e Eva, o Cristo, a Arca de Noé, e eles vão contando a história do cristianismo em pinturas. Aí, e nós vamos encontrar o quê? Passagens da vida do Cristo, quando a hemorroísa vai e toca no seu manto e fica curada. Eles vão fazendo isso uma catequese para os cristãos que se convertiam. Então as catacumbas se tornam não só um lugar de oração, mas também de catequese e a fração do pão. Muitos dizem que a figura de Maria vem muito depois, que isso não estava na ideia do cristianismo primitivo. Mentira, porque nas catacumbas nós encontramos figuras de Maria com o Cristo nos braços, e elas são importantes naquela primeira fase. E nós vamos nas catacumbas desde o ano 64 ao ano 312. É muito tempo. São quase 300 anos de quase que ininterrupta perseguição. E o cristianismo floresceu neste ambiente de perseguição. E não só floresceu, se difundiu sobre todo o Império Romano, que era o mundo conhecido, desde o norte da África até as Ilhas Britânicas. E aqui nós temos uma ideia da época do final, da época das perseguições. Quando Diocleciano morre, é o último imperador romano da época, digamos assim, única do paganismo, porque ele era imperador único. Quando Diocleciano morre, o império se divide em quatro, na tetrarquia. Dividido por 4 regiões, e havia 4 imperatores, ou cônsules, ou governantes nesta parte, cada um com a sua parte do império. Só que Constantino, Maxêncios, Licínios e Máximos, todos governavam, mas todos eram inimigos de todos. Porque a ideia deles era de haver um governante único. Então o que começaram a fazer? Entre 311 e 312, eles começaram a se degladiar entre si. E um foi matando o outro, terminando o outro, e acabou com a vitória, providencial ou não, com intervenção divina ou não, eu deixo isso para vocês. Nós ortodoxos acreditamos que sim, que tudo tem um propósito. E Deus colocou Constantino para que a sua igreja, nesta fase da plenitude dos tempos, tivesse a possibilidade de florescer, não só nas catacumbas, mas como a igreja no Império Livre. Então o que acontece? O grande Constantino, que na igreja ortodoxa é santo, na igreja de Roma não foi canonizado, mas a ortodoxia o canonizou, ele e a sua mãe, Helena, que na igreja católica romana é santa também. Helena, grande santa, ela se converteu antes de Constantino. Helena se converte, e logicamente Constantino não ia contrariar, dificilmente ia contrariar ou mandar sua mãe para o cadafalso. Eu não faria isso, e muito menos Constantino. Logicamente, Helena se converte antes dele. Então, Constantino, quando tem a possibilidade, ele vai esmagando cada um dos outros, né, que foram se matando, e depois ele, numa visão que todos conhecem, ele teve um sonho, e no sonho aparecia as palavras de vitória sobre o sinal da Santa Cruz.
aparecia uma cruz no alto da visão e dizendo: sobre este sinal vencerás. E Constantino, como diz a tradição e diz a história, ele mandou pintar a cruz em todos os seus estandartes. E quando ele foi para a guerra, ele saiu-se vitorioso na guerra contra o último dos tetrarcas, e ele passou a ser assim imperator, ou seja, Constantino passa a ser o dono do mundo, porque Roma era o mundo, único imperador. Ele achou que aquilo foi providencial, e de fato foi. Então o que faz Constantino? Ele lança um édito ou um edito. Em português é edito, né? Ele lança um edito, né? Dizendo que todo mundo pensa que cristianismo se converte na religião do Estado, na época... É mentira. Isso daí foi bem depois com Teodósio. O cristianismo nessa época, que era proscrito, passou a ser permitido. Então, nas letras do Edito de Milão, ele diz que o cristianismo não é mais religião perseguida, é religião permitida. Os bens que haviam sido expropriados da igreja, que eram poucos, porque não havia igreja ainda naquela época estruturada, mas dos cristãos, deveriam todos ser devolvidos, e o cristianismo, a partir daquele momento, poderia cultuar, fazer a sua liturgia e viver em cima e mais não nas catacumbas. O cristianismo nessa época não é religião de Estado. O paganismo vai perdurar até o ano 390 e tantos, 392, com Teodósio I. Mas nesta época, o que acontece? Ele dá um maior beneplácito para os cristãos. Faz com que o cristianismo seja uma religião pujante, dá liberdade total às conversões, mas sem restringir 100% ainda o paganismo, porque era muito forte no Estado. Ele não queria uma revolução, ele não queria um desentendimento desarmônico, porque ele acabava de colocar a coroa na cabeça como único imperador. Só que a ideia dele era ter um império e uma fé. Por quê? Porque império e fé poderiam se entrosar e a harmonia no Estado seria perfeita. Só que ele não consegue fazer isso, e não vai conseguir até o final da sua vida, onde ele morre, mas antes é batizado. Diz a lenda que Constantino se batizou só nos últimos anos da sua vida. Eu não sei como está a história aí, porque faz muito tempo, eu não era dessa época. Então, cristão, ele morre, senão não poderia ser santo na nossa igreja. Mas ele se converte essencialmente só nos últimos anos da vida. E aí nasce uma ideia de império. Por quê? Porque Constantino, o que ele faz? Constantino, ele tem por ideia que Roma estava carcomida. O Império Romano Ocidental, que era Roma, ele estava carcomido, ele estava velho, ele era um império pagão. E o paganismo ainda tinha os seus restos aí neste mundo. Qual a ideia brilhante de Constantino? Roma está cercada por gente que olha. Os bárbaros, que mais tarde vão destruir Roma. Mas ele era um estadista. Ele encontra um lugar, nas suas andanças, ele encontra um lugar perfeito, um istmo, que só tem uma maneira de ser invadido por terra, que ele poderia cercar com imensas estruturas de muro e que não conseguiriam invadir por mar, porque ele poderia colocar naquele lugar também as suas defesas. E era Bizâncio, no Bósforo, onde atualmente Istambul, né? Bizâncio era um local dentro do Império Romano que Constantino achou perfeito, e era a ligação entre o mundo do Ocidente
e o mundo do Oriente. E de fato era perfeito. Durou 1000 anos. E Constantino fala: vou mudar a minha capital. Vou fazer uma nova capital para um novo império, fundado por ele. Como ele não poderia chamar o Império Romano de Império Constantinense, ele resolveu dar o seu nome para, pelo menos, a cidade, a capital do seu próprio império. Constantinopolis, polis em grego significa cidade. Constantino era o nome dele, então era cidade de Constantino. E foi o que ele fez. Ele transforma Bizâncio, de um lugar sem muitos interesses, mas estrategicamente perfeito, em uma capital exemplar, magnífica, nova, pujante, que daria força a este novo império e a esta nova fé que ele tinha em mente. Então o que faz Constantino? Translada o Império de Roma, digamos a capital do Imperial, para Constantinopla. Isso no ano 333. Então, não sei se isso vai... Está aqui. Aqui está Constantinopla. Então, era a ligação entre todo o Ocidente e entre o Oriente conhecido, que era Roma também. E aí estava a cidade de Constantinopla. O que faz Constantino? Ele vê, puxa vida, essa cidade deve ser exemplar. E de fato foi. Ele não vai sozinho, ele leva a corte. Leva a corte e também o cristianismo para lá. Esta era uma ideia fabulosa. Fazer com que este cristianismo pudesse difundir-se em todo o império. Aí está, logicamente, Constantino entre os principais pais da igreja, os santos padres, do primeiro concílio de Niceia. Porque logo em seguida do translado da capital, que ele planejou para si, em 325, ele convoca um concílio, que foi o primeiro concílio da igreja. Como ainda Constantinopla faltavam algumas coisas para terminar-se, esse concílio se reúne em Nicéia. E 325 é o primeiro concílio oficial da Igreja Universal. Católica significa universal. Então, esta igreja se reunia por quê? Porque nos anos que a igreja começou a sua pregação e a sua determinação em infundir o cristianismo a todos, nem todos interpretaram da mesma maneira. E começam aí as primeiras heresias. E surgem os primeiros problemas, porque não tinha nada escrito. Eram os evangelhos e o boca a boca. Os evangelhos, as cartas, não havia uma doutrina. Haviam os vários tipos de profissão de fé que se fazia na antiguidade. Mas mesmo nas catacumbas não havia uma liturgia. Era cada um por si, Deus por todos. As pessoas iam e, mais ou menos como no antigo judaísmo, rezavam os salmos, cantavam e repartiam o pão. Mas não havia uma estrutura litúrgica. A estrutura litúrgica vem só depois, né? Com São Basílio, São Gregório, São João Crisóstomo, que vai fazer uma liturgia para que se possa louvar. Mas, ao mesmo tempo, precisa da lex credendi. Lex orandi é uma coisa, mas ela tem que estar basada numa lex credendi. Aquilo que eu creio, eu louvo. Eu não posso louvar uma coisa que eu não entendo. Então, precisou-se começar uma estrutura de igreja escrita. Porque senão era, aquele falou o quê? Ele falou isso aí, não sei, sei lá, alguma coisa. Peraí, sei lá, alguma coisa não dá. Então eu preciso acreditar e crer naquilo que está colocado no papel, para que todos possam louvar e crer da mesma maneira.
Então o que acontece? 325, e havia surgido uma problemática lá com... Na realidade, acho que o problema da igreja sempre foram os padres. E Ário era um sacerdote. Ário era um sacerdote, só que o sacerdote achou que ele podia difundir algumas ideias errôneas, né? Ele achava que Jesus, depois vocês podem ler um pouco mais sobre isso, eu não vou passar, porque senão nós vamos ficar aqui até a quarta-feira de cinza do ano que vem. De qualquer forma, Ário achava que Jesus não era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ainda não se tinha aquela ideia 100%. Ele achava que era uma criatura especial, com um fator especial nela, mas era uma criatura de Deus e não o Filho de Deus. Mas o Salvador, mas não o Filho de Deus. Então o que ele faz? Ele difunde aquilo e isso começa a carcomer o cristianismo por dentro. Então o que faz o imperador? Ele vai lá na sua majestade imperial e convoca um concílio. É o primeiro concílio de Niceia, na qual ele preside como imperador, porque essa era a ideia do modelo bizantino. O imperador e a igreja governam juntos, e cabe ao imperador zelar pela fé que a igreja proclama e difunde. Ele era o Basileus, imbuído da defesa e da propagação da fé no império. Então a ele recorria o direito de convocar, e ele o faz. E convoca em 325 o primeiro concílio de Niceia. E no primeiro concílio de Niceia, não sei se vocês conhecem, talvez os mais antigos da minha época, a juventude não conhece muito, existe um credo longão na igreja, existe um short, um pequeno, lido nas igrejas católicas, na missa, é o cotidiano, aquele que é mais menorzinho. Mas o oficial da igreja, ela passou a ser o credo niceno, e depois constantinopolitano, nós vamos chegar lá, porque ele vai colocar toda a doutrina dogmática, ou seja, aquilo que o cristão precisa crer para ser membro da igreja e conseguir a salvação eterna, ele vai colocar em ordem. Então, no concílio de Niceia, o que estava sendo atacado era a figura de Cristo. Então eles vão diretamente nisso, né? Fazendo aquela primeira parte do credo, um pouco antes de falar do Espírito Santo. Ele vai até a figura de Deus como Criador e o Filho como Redentor. Expondo toda esta primeira fase, esta primeira parte, eles achavam que poderiam, pelo menos, barrar um pouco do arrianismo. Não foi exatamente naquela época, mas o arrianismo depois morre. Surge depois com algumas protestantizações, alguns dos variados protestantes, como Testemunhos de Jeová, que acreditam, eles são arrianos, que acreditam nesta ideia do Cristo como uma figura diferencial, mas não como Filho de Deus. Surgiram depois. Mas naquela época o arrianismo sentiu o baque, mas continuou lutando contra a igreja. Só que não só isso, a igreja continuou sendo atacada porque não havia uma proposição 100% e perfeita daquilo que cremos. Então surgiram outros que vieram a atacar a igreja. Uma delas, várias heresias, como o sabelianismo, o marcianismo, e aquelas heresias todas dos primórdios da igreja. Uma atacava pneumatismo, atacava a figura do Espírito Santo. Então a igreja falou, então peraí, vamos lá fazer a nossa segunda ideia de fé. Então vai lá para o segundo concílio e acaba fazendo, por isso o credo chama-se niceno-constantinopolitano. Por quê? Niceno foi o primeiro concílio e Constantinopla, que já estava lindona e tinindo de brilhante, recebeu o segundo concílio. Foi feito em Constantinopla, o segundo concílio. Então o credo niceno, começado, constantinopolitano, terminado. Ele começa em Niceia e termina em Constantinopla, que é aquele longo credo que nós lemos nas missas solenes e na nossa sempre. É o único credo que nós temos, né? Então, nesta época, Constantino,
ele já não estava presidindo o segundo, mas nós temos aí os 7 ou 8 primeiros concílios da igreja, que são aqueles que nós, como ortodoxos, aceitamos como ecumênicos, universais ou abrangentes para toda a igreja. Ecumene eram as terras onde a igreja vivia. Isso, logicamente, depois vocês vão ver exatamente o que cada um deles vai falar depois desta evolução de fé que todos eles tiveram. Nem sei mais onde eu estou aqui nos meus alfarrábios, mas deixa eu passar as coisas aqui, senão daqui a pouco eu vou me confundir. E nós chegamos a... ok. Aí. Acho que acabou, hein? Acabou. Acabou por enquanto. Fast, né? Fast. Aí nós vamos ter the second one. Okay. Rome. Yes. Okay. Ai, a magnífica Constantinopla. Constantino faz de lá a sua idealização, porque a ideia do Império Bizantino não é simplesmente ter o poder e esse poder ser exercido, mas tudo dentro deste poder tem que mostrar a realeza da grandeza de Deus. Então, o modelo de Bizâncio e do Império deveria ser como o modelo do Império Celestial de Deus. Por isso, tudo em Bizâncio estava pensado para ser a cidade cristã perfeita. E, logicamente, ele a embeleza, cuida, e Bizâncio, por muitos e muitos anos, vai se transformar naquele ideal do Império. Só que, logicamente, Bizâncio era feita de ideias. Ela era cercada por uma muralha gigantesca que a tornava impenetrável por terra. Por isso ela vai durar mais de 1000 anos. Desde o ano 330 até 1453. Ela era impenetrável por terra porque as muralhas tinham 3 etapas de muralhas, né? E depois